Boa noite. Boa noite não. Bom dia. Eu estou gravando agora à noite, né? Então, bom dia aos meus alunos da primeira série. Vamos caminhar aí, fazendo agora a aula de produção textual, tá? Dando continuidade àqueles assuntos que a gente estava falando, fazendo os exercícios anteriormente, né? Nós paramos na página 34, né, do livro. Tem alguns exercíciozinhos aqui para corrigir, né, que é dever de casa, que é da página 34, 35 e 36. E depois nós vamos aprofundando. Nós vamos dar uma andada hoje boa aqui nesses textos. Quero terminar isso daqui, tá? Para já depois a gente entrar em fábula, né? Então vamos fazer os exercícios rapidamente aí. Esse exercício 11, eu acho que eu me equivoquei da última aula, porque ele faz parte do texto, do último texto que a gente fez, né? Que é o texto do entreter, né? A conjugação do verbo entreter. Eu na hora aqui, eu pensei que tivesse a ver com outro exercício, mas depois eu fui analisar aqui e fui ver que não tinha nada a ver. Mas, de qualquer maneira, a resposta daqui é muito fácil, né? Que ele fala, a esfera, número 11, né, da página 34. A esfera que caracteriza a circulação a qual pertence o gênero do texto é a... Aí tem aqui, você vai colocar aqui várias coisas, que era um texto que ele tinha um cunho gramatical, né, de ensino gramatical. Ao mesmo tempo, ele falava sobre a parte linguística, né, sobre o uso da língua, né, a forma com que se fala o entreter. Em vez de se falar entreter, fala-se enterter, né, as pessoas falam errado. Então, esse é o ponto de vista linguístico, né? E também fala sobre a vida, né, em que o autor ele teve contato com alguém que era um sorveteiro que vendia sorvete lá na cidadezinha onde ele morava, aquela coisa toda, né, que falava errado, né? Então, vamos ver aqui do que se trata. Primeiro, esfera cotidiana, tal como diário, anedota, bilhete, não, né? Não tem nada a ver. Esfera literária artística, tal como autobiografia, biografia, conto, crônica, fábula, poema, lenda, romance, literário, memória de texto dramático. Não, gente, aí a literatura ela tem que ser caracterizada pelo texto literário. Quais são os textos literários? A narrativa, a poesia, né? A novela. Aí você vai ter que ter um envolvimento daqueles elementos literários, os quais nós falamos no início, né, lá 3 aulas atrás, que vão caracterizar um texto literário. Então, isso daqui não é um texto literário. Né? É um texto, até certo ponto, de ensino, né? Pedagógico. Vamos ver. C. Esfera jornalística não é mesmo. Né? Esfera científica, tal como artigo científico, relato histórico, conferência, relatório, debate, palestra, verbetes, tese, dissertação, simpósio. Não é um texto científico, né? Não é um texto que tenha uma linguagem específica, como a gente viu em dissertação, né? Que tem uma linguagem que a pessoa coloca aquilo que ela sabe e, na maioria das vezes, ela pode explicar ou ela pode argumentar, que é uma forma dela persuadir o leitor, né? Convencer o leitor. Letra E. Esfera escolar, sim. Tal como cartaz, relatório, tal, resenha, tal. É isso aí. Letra E. Tá bom? É o número 11. Vamos lá aqui nesse texto, agora da página 35. Espero que vocês tenham feito, né, o trabalho de casa, né?
vou falar rapidamente aqui, que é um texto que fala sobre as tolerâncias das diferenças, né? Como é que é visto por esse autor, Renan Quintanilha, essa questão da tolerância, né? A princípio, ele coloca que é preciso tolerar tolerar a diversidade sempre. Tolerar, ele começa a explicar o que é tolerar, né? Segundo o dicionário, tolerar também o que é diferente, que consiste, né? Antes de qualquer coisa, atribuir a quem tolera, né? Então, o discurso que ele fala aqui, né, em termos do efeito, né, da defesa da liberalidade, do liberal, né, igualitário, né, da ideia que ele fala do liberal igualitário, liberdade, igualdade para todos, né. Ele fala também sobre um autor, Marcuse, né, que identificava um determinado autor, e ele fala que são dois tipos de tolerância, que ele coloca aqui a opinião de um autor, né. E, por fim, ele coloca que o que não se pode tolerar é o discurso aparentemente benevolente e generoso, mas, na verdade, bem perverso, da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de ninguém para existir. Bom, aqui, esse texto foi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele fala o seguinte: propósito comunicativo dominante do texto. O que domina aqui? Qual o objetivo aqui dominante do texto? Confrontar os discursos mais recorrentes sobre tolerância, caracterizar os discursos mais recorrentes sobre tolerância, justificar o discurso mais recorrente sobre tolerância, problematizar o discurso mais recorrente sobre tolerância. Aqui ele está criando uma problemática. Ele está colocando aqui várias opiniões. Identificar dois tipos de tolerância, passiva e ativa, e aí ele vai ver. Ele problematiza o discurso de modo a chegar ao fim e dizer, olha só, o discurso de uns é bom, mas ninguém faz nada, e o outro simplesmente ele coisa mais defende. É uma questão do dia a dia, né? Então, na minha opinião, é a letra D. Ele problematiza. Ele não confronta o discurso de ninguém, ele não caracteriza o discurso, ele não justifica. Ele simplesmente problematiza esses discursos, né? Ainda sobre esse texto, a número 13, ele diz assim: em sua totalidade, o texto apresenta-se como injuntivo, explicativo, argumentativo ou descritivo. Na maior parte, se você for verificar, ele tenta tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político tal. Ainda que o argumento liberal, olha aqui, ainda que a defesa igualitária, diante das discussões, postule que estará no cenário a imparcialidade das instituições, isso não pode funcionar, tá? Vamos ver uma outra parte aqui, Assim, quando alguém lhe disser que é preciso tolerar a liberdade, os direitos das pessoas, a busca da liberdade, dentre outros segmentos vulneráveis, não problematize esse discurso. O que ele está querendo? Ele está querendo convencer. Então, é um discurso argumentativo, uma vez que ele defende um ponto de vista a respeito do discurso mais recorrente sobre tolerância. Letra C. 14. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela-se a partir do título, sinalizada pela preposição contra, pelo adjetivo mera, pelas aspas. B. Oitavo parágrafo, sinaliza pelo elemento coesivo assim, pela forma verbal imperatize, problematize, parece que é. Primeiro parágrafo, sinaliza pela citação direta, é preciso tolerar a diversidade. Olha, a perspectiva quer dizer aquilo que ele quer, a forma com que ele vê o assunto aqui. Dessa forma, é preciso tolerar a diversidade? Aqui, penúltimo parágrafo, sinalizado explicitamente pela conclusão que se estende até o último não. Então, a gente fica entre a B e a C. Então, vamos ver aqui. Dentro da perspectiva, quer dizer, dentro dessa forma com que ele
entende o texto, né, o assunto, ele sinaliza pelo elemento colesivo assim, não. E pela forma verbal imperativa problematiza. Sim, aqui sim, mas o assim não. Então, é preciso tolerar a diversidade. E o número 15, para terminar aqui o trabalho, ele está assim: em conformidade com o gênero discursivo, a linguagem do texto apresenta-se tendente a. Essa daqui é um assunto que nós ainda vamos entrar. Então eu vou pedir que essa questão aqui nós façamos posteriormente. Tá bom? Então nós vamos passar para o segundo vídeo. E não deixem de assistir todos os vídeos, tá? Para a gente dar continuidade à nossa aula. Até já.